Anápolis tem sempre uma novidade. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Agora você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais. O seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém. Um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h04. No ar. Programa Edmar Silva. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar. Programa Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, estamos começando mais um programa Edmar Silva, trazendo para você as principais notícias do dia, os principais destaques do que acontece em Goiás, no Brasil e na cidade. Hoje eu vou começar diferente, vou começar pela cidade, né? Para chamar a atenção é o seguinte, agora pela manhã, né, estamos falando ao vivo aqui dos estúdios da Mais, agora pela manhã tem um acidente grave aqui próximo à rádio, na BR-060 aqui, né, entre os trevos da Havan e o trevo do Daia, né, entre os trevos da Havan e o Jardim Arco Verde aqui, né, não chega a toda a extensão desse perímetro, mas um acidente que aconteceu agora pela manhã, um grande congestionamento de veículos na BR-060, né, do trevo da Havan até próximo aqui à Rádio Mais, né? Mais ou menos no meio aqui próximo ao Jardim Arco Verde, né? A entrada aqui do Arco Verde, tá certo? Então, se você está indo para Goiânia, está indo para o Daia, né? Está indo no sentido Goiânia, se você puder evitar esse trecho, você vai andar mais rápido, né? Eu passei por ali agora, gastei quase 40 minutos para vir do trevo do Daia até aqui na rádio, né? Então, um trecho de mais ou menos 4 quilômetros, pouco mais de 4, 5 quilômetros. Então, estava extremamente complicado passar por ali, tá bom? Então, se você está indo para Goiânia, está indo para o Daia, está indo para a região sul aqui, se você puder pegar outro caminho, né? De repente, você está saindo da cidade em direção ao Daia, é preferível você ir pela Avenida Brasil, né? Avenida
para chegar lá no trevo lá em cima, tá certo? Então, um alerta aí para você que está ligado comigo, está indo para o Daia, está indo para Goiânia, está indo para Teresópolis, Goianápolis, né? Está indo nessa região, evite ali o trecho entre o trevo da Havan, né? E aqui o trevo do Daia, tá certo? Então evita esse trecho porque há um grande congestionamento, um acidente envolvendo vários veículos e está realmente difícil de chegar. Eu gastei quase 40 minutos, né, mais ou menos 40 minutos do trevo da Havan até aqui no Jardim Arco Verde, né? Então, se você puder evitar esse caminho agora pela manhã, né, faz isso, tá bom? É isso aí. Deixa eu só botar aqui para gravar aqui, pensei que estava gravando, não estava. Muito bem, então a gente começa o nosso programa destacando essa notícia aí da cidade, né, e congestionamento no trevo, entre o trevo da Havan, né, o antigo trevo da TCA, e o trevo do Daia, muito veículo, muita confusão, tá certo? Evite esse trecho, agora pela manhã. Muito bem, vamos às notícias nacionais. O nosso programa começa com a participação do pessoal da agência Rádio Web, né, trazendo as informações, o giro de notícias agora pela manhã. Vamos aqui, deixa eu acessar aqui a notícia de hoje, né, pessoal da agência Rádio Web, trazendo aqui os principais destaques dessa manhã para o nosso programa. O Norberto Notari, né, ele é o responsável pelo boletim dessa manhã. É com você, Notari. Terça-feira, 10 de março de 2026, este é o Giro de Notícias. Eu sou Norberto Notari e você acompanha os destaques do momento. 3 policiais civis, entre eles um delegado, foram presos nesta terça no Rio de Janeiro por extorquir traficantes do Comando Vermelho. As detenções integram a nova fase da Operação Anomalia da Polícia Federal, que combate conexões entre organizações criminosas e agentes públicos no estado. A passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste, a entrada de ventos frios vindos do oceano deve começar a derrubar as temperaturas em parte da região e se estender até o sul do país a partir de hoje. A situação deve gerar chuva e frio em várias cidades e nas capitais. As Forças Armadas do Irã estão aguardando a frota naval dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz e o fim da guerra está nas mãos do Irã. As informações são do porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, divulgadas na mídia estatal. Alguns bancos de Wall Street, principal centro financeiro dos Estados Unidos, passaram a oferecer a seus funcionários nos Emirados Árabes a possibilidade de deixar o país temporariamente ou trabalhar de forma remota enquanto continuam os ataques contra o país. A informação foi divulgada pela mídia internacional. São Paulo deve anunciar hoje a contratação do técnico Roger Machado. Ele chega para substituir Hernan Crespo, demitido nesta segunda. O objetivo da diretoria do Tricolor é que o novo treinador já comande o treino desta terça. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Apresentação e produção, Norberto Notari. Trabalhos técnicos, Mário Melo e Marcelo Bonora. Edmar Silva. Estamos aqui, né, para você as principais notícias da manhã dessa terça-feira, hoje, dia 9 de 3 de 2026. Lembrando que nosso programa tem reprise ao meio-dia e às 21 horas. Muito bem, hoje quero fazer também aqui um novo especial para parabenizar os aniversariantes do dia. Hoje é aniversário do meu amigo pastor Milton Soares, né, pastor Milton Soares da Igreja Batista Maranata, no bairro
70 anos. Parabéns, pastor. Deus continue abençoando a sua vida. Que dê muita felicidade, muita alegria, muita saúde, né? Muita saúde para continuar aí essa tarefa, seu trabalho à frente da Igreja Batista Maranata, no bairro de Lourdes. Hoje também é aniversário do meu amigo, pastor Manuel Júnior. Pastor da Igreja Batista lá em Itapaci, Goiás. Um abraço para o Manuel Júnior, Manuel Francisco Júnior, um abraço para ele. Deus abençoe esse dia tão especial, né? Também de aniversário do pastor Manuel Júnior. Um abraço para ele, da Rose, para o Francisco, né? E da família ali em Itapaci, Goiás. É isso aí, o aniversário seu também? Parabéns, viu? Deus abençoe a sua vida. Você tenha muita paz, muita alegria, muita saúde. Deus abençoe ricamente, né? Isso aí, o Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É isso, sabedoria, tudo que a gente precisa, né, Salomão? Podia pedir qualquer coisa ao Senhor, mas pedir sabedoria, né? Sabedoria as outras coisas. Certo? É isso aí, parabéns aos aniversariantes do dia, nosso pastor, que Deus abençoe a sua vida. Então é isso, né? Então hoje é aniversário do pastor Wilton, né? E também do pastor Manuel Francisco, lá em Itapaci. Pastor Wilton aqui em Anápolis, pastor Manuel Francisco em Itapaci, fazendo aniversário hoje, dia 10/3. Parabéns para vocês, né? Eu tenho que botar o parabéns de volta aqui, né? Nós mudamos o computador aqui, ficou sem o parabéns. Ei, meu Deus, vamos agilizar, né? Vamos colocar aqui. Muito bem, então você que está ligado na Mais, você que está comigo, parabéns pelo carinho, obrigado, né, pelo carinho da audiência. A Nova já disse aqui, tira a trilha, minha filha, tira a trilha, já tirei a trilha, né? Então é isso, um abraço para o pastor Wilton, para o pastor Manuel, para todos que fazem aniversário nesses dias. Um abraço também para o pessoal da Igreja Batista ali da Santa Isabel, a Quarta Igreja Batista, no próximo final de semana, comemora o seu aniversário. Não, no próximo final de semana não, dia 28. Quem comemora aniversário no final de semana, no sábado e no domingo, é a primeira Igreja Batista de Anápolis, ali no centro da cidade, né, na Quintino Bocaiúva, 1061. A Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, completa aniversário também. Tem festa nesse final de semana, tá bom? Ei, nosso primeiro bloco virou festa de aniversário. Parabéns! Parabéns aí pro pessoal. Muito bom. Vamos aqui às notícias nacionais. A gente teve aí o giro de notícias, né, trazendo os principais destaques, mas eu quero destacar aqui os principais portais de notícias do Brasil. O portal G1, nesse momento, traz uma notícia sobre a guerra, né? Israel realiza uma nova onda de ataques contra o Hezbollah no Líbano. Drones são interceptados na Arábia Saudita. Israel e os Estados Unidos intensificaram ataques em Teherã neste fim de semana. Um deles atingiu um depósito de combustíveis e fez o dia virar noite na cidade. Em reação, o Irã atacou a principal refinaria de petróleo em Bahrein nesta segunda. O conflito fez o preço do petróleo disparar. O valor do barril começou a cair, no entanto, após o Donald Trump afirmar que a guerra estava perto do fim, o que teria um plano para preços do petróleo que agradaria. O governo iraniano anunciou ter um novo líder supremo. O escolhido foi Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei, filho do ex-líder Ali Khamenei, morto por Israel. Em Israel, um míssil iraniano rompeu a barreira dos escudos antimísseis e uma pessoa morreu. Já em Beirute, no Líbano, foi atacada novamente por Israel e explosões foram ouvidas em Doha, no Catar. Ou seja, né, uma cena triste, um momento de guerras no Oriente Médio. O governo americano atacou o Irã, né, e
consequência disso, a guerra se espalhou aí por todas essas nações, todo mundo sofrendo as consequências da decisão do Donald Trump, né, de invadir o Irã, né, o Irã, com a desculpa, né, com a conversa de que lá no Irã está se produzindo bombas atômicas, bombas nucleares, e que os Estados Unidos não vão permitir isso, né, vão lá e começam essa guerra, que segundo o Donald Trump pode acabar a qualquer hora, né, era para durar poucos dias, mas segundo o pessoal do Irã disse que não vai ser assim, não vai terminar assim, né, vai terminando desse jeito. Então vamos torcer, né, vamos pedir aí a Deus que dê calma a esse povo, né. Bom, outra notícia no G1, peritos encontram marcas no pescoço e no corpo da PM que morreu com um tiro na cabeça em São Paulo. Lesões foram identificadas em novos exames feitos após a exumação do corpo na sexta-feira. Os investigadores agora aguardam resultados para tentar esclarecer se houve compressão no pescoço antes do disparo, né? A soldado, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Gisele Santana, foi morta pelo marido. O marido dela também é policial. A descoberta levou os investigadores a solicitar exames complementares para verificar se houve algum tipo de compressão do pescoço antes do disparo que matou a PM dentro do apartamento onde ela morava com o marido, o tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, lá no Brás, na capital de São Paulo. No dia 7, sábado, médicos legistas do Instituto Médico Legal Central da capital realizaram exames de imagem, incluindo tomografia, para analisar a lesão encontrada no pescoço. Segundo a apuração da TV Globo, o objetivo é confirmar ou descartar se a policial sofreu pressão na região antes de morrer, né? A Gisele tinha 32 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça no dia 18 de fevereiro no apartamento onde vivia com o marido, de 53 anos. O caso foi registrado inicialmente como suicídio, mas passou a ser investigado como morte suspeita, né? Então, lamentável, né? Um caso de feminicídio envolvendo um casal de policiais. Quem deveria dar segurança para os outros, né? Para a sociedade, acabou trazendo esse fato, né? Tão chocante. Isso lá no Brás, em São Paulo. Mensagens mostram que Vorcaro ocultou 482 milhões em imóveis em Miami. A mansão em Miami teria sido comprada por Vorcaro em janeiro, meses antes de banqueiro negociar venda parcial do Banco Master ao BRB. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, adquiriu ao menos 2 imóveis em Miami entre 2023 e 2025. Somando cerca de 482 milhões, usando uma rede de offshores para ocultar o seu nome. Vorcaro citou a estrutura utilizada para ocultar os imóveis em mensagens trocadas com a namorada, à época, a Marta Graeff. Em maio de 2024, Marta questiona se a compra de uma casa de luxo de 446 milhões de reais chamaria atenção. As pessoas vão saber se você comprar aquela casa aqui em Miami. Vai te trazer muita exposição. Vorcaro responde com ironia. Não vão saber não, já bolei um jeito. Vai aparecer um amigo russo. Risos, né? Depois, em setembro, comemoraram um avanço na compra. Nem acredito que consegui aquela casa naquele preço. Só o terreno é único, diz Vorcaro. Amor, você é um visionário, responde Marta. Em depoimento prestado à Polícia Federal no dia 30 de dezembro, Vorcaro foi questionado se tinha casa em Miami e respondeu que não, apesar de a mídia ter anunciado: eu não tenho uma alocação de um imóvel lá. Em 10 de janeiro, a empresa Gold Beach pagou 446 milhões em um condomínio fechado de Bay Point, de frente para o mar. Foi o imóvel mais caro já vendido no bairro. O recorde de anterior, 2023, era de 202 milhões. Então, o Daniel Vorcaro comprou um imóvel, né, de 446 milhões em Miami,
né? Comprou em nome de outra pessoa, né? Naturalmente, um laranja, e, né, depois deu no depoimento aqui, disse que não tinha imóvel lá não, né? Só tinha aluguel. Ou seja, né? Os camaradas acham todo jeito de dar o golpe, de tirar o dinheiro do Brasil, de roubar do brasileiro, né? Um prejuízo de mais de 40 bilhões de reais. 40 bilhões, B de banana, né? B de bola. Tá certo? 40 bilhões, é muita grana, né? O prejuízo dado aqui no Brasil. Só lá nos Estados Unidos, esse imóvel de 400 e quanto? 446 milhões, quase meio bilhão de reais numa casa, né? Num imóvel lá em Miami. Aqui tem uma foto, acho que é a foto da mansão, né? Pensa, é uma mansão em Miami, teria sido comprada por Focaro em janeiro, meses antes do banqueiro negociar a venda parcial do Banco Master. Ou seja, qual é o esquema do banco, né? O banco pegava dinheiro do povo, dos investidores, né? Prometia um juro muito acima do mercado. Então, o que aconteceu? Muita gente investiu nesses fundos, né? Muita gente comprou esses CDBs, esses títulos, e a compra desses títulos naturalmente gerou muito recurso. Esse recurso foi desviado, né? Usaram esse recurso para comprar imóveis em Miami, usaram esse recurso para comprar iates, para, né, fazer todo tipo de farra, para inclusive ajudar nas eleições, né? O Focaro deu 3 milhões de reais para o Bolsonaro na eleição de 2024, deu mais 2 milhões para a eleição lá do Tarcísio de Freitas em São Paulo, né? O governador do Rio de Janeiro aplicou 1 bilhão de reais dos trabalhadores, né, dos servidores, lá no Banco Master. Quem mais? O governador de Brasília, né, estava tentando comprar o banco, para salvar o banco. Fora isso, perdeu 11 bilhões de reais. Também comprou títulos falsos, né, falsas carteiras de empréstimos, né, que eram falsos, ou seja, prejuízo de 11 bilhões ou mais ao BRB, né, prejuízo para o fundo garantidor, porque, por exemplo, quando a pessoa ela investe em títulos de banco, né, títulos CDB, esses produtos, eles têm a garantia do fundo garantidor. O fundo garantidor é um fundo que paga os investidores para que não fiquem no prejuízo, né? Pagam até 250 mil. Então, por exemplo, se alguém tinha lá investido 1 milhão, 250 mil o fundo garantidor paga. O resto aí depois, né, vai receber na liquidação, se houver recursos depois, né? Vai vender o patrimônio do banco e tal, né? Chamada liquidação. Ou seja, prejuízo para todo mundo, né? Prejuízo para o fundo garantidor, que já gastou cerca de 40 bilhões com a falência do Banco Master e de outros bancos, né, e financeiras. E o cara, né, desvia tudo, leva para o exterior, mansões riquíssimas e outros, né, que a gente não sabe ainda. Tudo isso, né, tudo isso veio à tona agora. O Banco Central do Brasil interviu, né, o Banco Central no governo atual fez a intervenção no Banco Master, né, parando essa sangria, né, parando a sangria. Muito prejuízo já foi dado, né, poderia ser mais, né, se ninguém tivesse feito nada. É isso, esses são os destaques do nosso segundo bloco. O Banco Regional, o Correio Brasiliense, o Correio Brasiliense também traz, né, matérias dessa questão, né? Mensagens mostram que dono do Banco Master mantinha conversas com Moraes e empreendimento da família de Toffoli tinha vínculo com fundos do banco. Isso está arrastando, né? Estão tentando fazer no Supremo, lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, uma CPI para apurar, né, possíveis relacionamentos dos ministros do STF com o Focaro, né?
com o Vorcaro. Então, estão tentando fazer uma CPI para apurar possíveis relacionamentos dos ministros com essa questão do Banco Master. Até agora eu não ouvi falar em CPI para apurar, por exemplo, a posição do Ibanez nesse negócio, né? A posição do Tarcísio de Freitas nessa história, a posição de outras referências políticas aí nessa história. Mas querem diminuir o Supremo Tribunal Federal, né? Colocar em cima do Supremo uma suspeita para desviar o assunto. Tá certo? Isso aí significa desviar de assunto, mudar o assunto para outro lado, né? E tentar atingir outras pessoas. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e volto daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa. Fica aí que eu já tô de volta. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Pura satisfação. Mais FM. Cantor Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$35 por mês. 62 99449 8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 62 99449 8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h31. Mais FM. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Ok, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa, trazendo para você as principais notícias do dia aqui na Mais FM 87.9. Você ligado, você bem informado. Quero abraçar os nossos amigos que estão com a gente no Facebook, né? Tem muita gente aqui no Facebook. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem é que está comigo aqui? Cadê a setinha aqui? Apareceu um teclado ali, por quê, hein? Não quero teclado aí, menino. Muito bem, obrigado por acompanhar o nosso programa. A Maria Nalva Silva desejando um bom dia a todos, sob a direção do nosso Deus. Um abraço também para o pessoal da Missão Cunha, a Missão Batista Cunha, né? Pastor Maurício, irmã Vívia. O pessoal está sempre conectado assim, aqui acompanhando, né, a nossa programação da Mais FM. Então, um abraço para os irmãos da Igreja Batista em Cunha, lá no estado de São Paulo, perto de Lorena, né? Cunha fica pertinho de Lorena, perto de Aparecida, perto de que mais, hein? Naquela região ali, né? Não conheço, nunca fui lá, mas quero ir. Vamos agendar, né? Tem que agendar para ir lá. Tá certo? Um abraço também para o pessoal de Lorena, né?
família da irmã Vívia lá em Lorena, também, gente do nosso carinho, né? Da nossa amizade. É isso, um abraço pro Manuel Alves da Silva lá no Parque Brasília, tá sempre ligado, né? Também acompanhando. O meu amigo pastor Jean da Igreja Batista Sal e Luz, da Comunidade Batista Sal e Luz, lá do Parque Brasília também, tá ligado, né? Tá sempre ligado. Pastor Saulo Batista do Nascimento, lá do Vivian Park, também sempre conectado. Um abraço aí, o pastor que está preparando para ir aos Estados Unidos, numa viagem missionária, né? Viagem de turismo e também missionária, onde vai pregar em 3 estados americanos, hein? Chique pra caramba, hein? Deus abençoe, pastor, lá a sua viagem, seu trabalho em terras americanas, né? Lá na América do Norte. Tá certo? Quem mais, hein? O meu amigo Dorédio Filho, lá na Vila Fabril, sempre ligado, né? A Maria Santos, lá no centro, também sempre ligada. Quem mais, hein? É isso aí, né? Um abraço pro pastor Joel, lá em Caldas Novas, pastor Joel Vicente Fernandes, sempre ligado, né? É isso. Você tá ligado também? Manda pra mim aí um zap, no 995294013. Fala pra mim onde é que você tá escutando, que jeito que você tá ouvindo, que jeito que você tá vendo o programa, né? Lembrando que o nosso programa está ao vivo no Facebook. Também estamos no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube, a gente coloca o programa um pouquinho mais tarde, né? Mas tem lá mais de 1000 programas aqui da Mais FM, né? Programa de Edmar Silva, Anápolis é Notícia, vários dos nossos programas de jornalismo estão também no nosso canal no YouTube, né? E eu quero convidar você a participar também do nosso TikTok, né? O TikTok hoje é a rede da moda. O TikTok tem mais de 100 milhões de seguidores no Brasil. Mais da metade da população brasileira está no TikTok, tá bom? E a Mais FM também está no TikTok. Depois você acessa lá, Rádio Mais FM 87. Tá certo? Muito bem, vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques do dia através do seu boletim aqui no nosso programa. Deixa eu achar aqui o Libório Santos, o noticiário do Libório. Tá certo? Muito bem. O Libório Santos traz o seguinte: acidente com micro-ônibus. É isso mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Hoje, isso. Acidente com micro-ônibus deixa 17 pessoas feridas. Fundepec trabalha para aumentar o índice de vacinação de bovinos contra a brucelose. PEC da Segurança Pública é aprovada na Câmara Federal e vai para apreciação do Senado. Esses são os destaques do Libório Santos. É com você, Libório. Acidente com micro-ônibus deixa 17 pessoas feridas. Fundepec trabalha para aumentar o índice de vacinação de bovinos contra a brucelose. PEC da Segurança Pública é aprovada na Câmara Federal e agora vai para apreciação do Senado. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 10 de março, terça-feira, e esses são os nossos destaques. Olha a violência sem limites, inclusive no seio familiar. Um homem de 38 anos foi preso neste final de semana por suspeita de matar o irmão de 51 anos e enterrar o corpo no quintal da casa em que morava em Lusiana, em torno de Brasília. Segundo a Polícia Civil, o crime teria acontecido depois de um desentendimento entre os irmãos. De acordo com a polícia, o irmão mais velho foi morto no dia 1º de março com um golpe de faca. O Senado pode iniciar nos próximos dias a análise da chamada PEC da Segurança Pública, que prevê atuação cooperativa e articulada entre os entes da Federação para garantir o combate à criminalidade no país. A matéria já foi aprovada na Câmara, depois de muita discussão. A deputada Flávia Moraes votou favorável à proposta.
Bom, esse assunto hoje ele é muito importante no país inteiro, né? A questão da segurança é uma questão que preocupa muito o brasileiro. Essa PEC ela traz alguns avanços, tem algumas questões que precisam ser mais debatidas, mas o mais importante é que a matéria estando em pauta, as discussões acontecerão, os pontos importantes serão avaliados e nós podemos ter aí alguns avanços, algumas mudanças importantes para a segurança do Brasil. Goiás, acho que participa com um protagonismo importante nesse debate, porque Goiás hoje tem a melhor segurança do Brasil e muitos parlamentares nos perguntam, como parlamentar aqui do estado, o que acontece em Goiás, por que a segurança está tão bem aqui. Um homem de 27 anos, apontado como integrante de uma facção criminosa com origem no Rio de Janeiro, morreu após trocar tiros com policiais militares em Aparecida de Goiânia. O confronto ocorreu durante uma tentativa de abordagem. Nas redes sociais, ele costumava publicar fotos exibindo fuzis. Outro confronto aconteceu em Senador Canedo, também na região metropolitana de Goiânia. Desta vez, morreu um traficante de 31 anos de idade. Dentro do veículo foram encontradas grandes quantidades de drogas. O governo de Goiás decretou ponto facultativo nas repartições públicas do Poder Executivo Estadual dia 20 de março, por causa da realização do Grande Prêmio do Brasil de Motovelocidade MotoGP. O evento será realizado no Autódromo Internacional Ayrton Senna entre os dias 20 e 22 de março. Segundo o decreto, a justificativa para a decisão é que o evento é considerado de grande repercussão internacional e deve atrair milhares de visitantes à capital. Um micro-ônibus escolar que transportava atletas de vôlei na cidade ocidental do entorno de Brasília colidiu contra uma árvore em uma passarela no Distrito Federal. O veículo seguia para um torneio no Guará. Quando segundo informações, a barra de direção do veículo quebrou, fazendo com que o motorista perdesse o controle. O acidente deixou 17 pessoas feridas. Na BR-153, em Jaraguá, um menino de 4 anos de idade morreu devido a uma colisão entre um veículo em que ele estava na companhia dos pais e um caminhão. O pai dele e 2 irmãs saíram gravemente feridos. O Fundepec e órgãos e entidades parceiros continuam com o objetivo de intensificar a vacinação de bovinos contra a brucelose. É importante, hein? Que é uma doença altamente transmissível, inclusive para os humanos. De acordo com uma pesquisa recente, o índice de vacinação está abaixo do ideal e várias causas foram detectadas numa pesquisa. Para o presidente do Fundepec, Alfredo Luiz, a vacinação é muito importante e depende da participação de todos. Nós temos de ter em mente que só atingiremos o objetivo de ter um estado livre de brucelose se toda a sociedade participar. E a sociedade é formada por quem? Por uma cadeia, tanto pelos fabricantes de vacina, pelos revendedores da vacina, pelos vacinadores, os médicos veterinários, certo? Todo esse processo tem que ser feito. E o produtor tem de estar altamente engajado. É lá que está a sua criação, é ali que está o seu rebanho, é ali que está o seu patrimônio. Então ele tem de zelar. E nós sabemos que a brucelose, quando ataca um rebanho, os prejuízos são grandes. Às vezes não visto a olho nu, mas que você vê assim, na queda da produção de leite, na queda da produção de carne, nos abortos que acontecem e na morte dos bezerros recém-nascidos. Nós estamos contando com a Agrodefesa, que é o agente que pratica a defesa sanitária no estado de Goiás, para que possamos atingir as metas propostas pelo estado de Goiás, pelo Ministério da Agricultura, para que o produtor realmente vacine. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques do dia, né? O destaque aí para... Eu quero destacar essa questão da vacina, né? Para a brucelose. É fundamental que os pecuaristas vacinem o seu gado, né? Porque o entrevistado aí do Libório falou muito bem, né? Se a doença volta, é uma doença perigosa, é uma doença que vai trazer prejuízo para os produtores de carne no Brasil. Então, né, você pode observar que há um cuidado muito grande de vacinar o gado, de vacinar aí no tempo certo contra as doenças que podem prejudicar os negócios. Agora,
O que me impressiona, eu acho interessante, né? Pensa comigo, é que muitas vezes essas mesmas pessoas que vacinam o gado lá com todo cuidado, né? Porque senão o gado fica doente, vai perder dinheiro. É porque eu fico observando o seguinte, muitas pessoas dessas pessoas, as mesmas pessoas que vacinam o gado, está preocupado com o gado não ficar doente, não vacinam os filhos. Já viu isso? Né? Os negacionistas que dizem, não, vacina faz mal, vacina traz outro tipo de doença, não sei o que, blá blá blá. Então não vacina os filhos, né? O número de vacinação, felizmente, nos últimos anos voltou a crescer, mas tem gente que deixa de vacinar os filhos de doenças, né, graves, como o quê? Como varicela, o que mais? Sarampo, doenças que já tinham sido extintas no Brasil, né? E que hoje estão de volta. Por quê? Porque se passou um tempo aí onde o negacionismo tomou conta das pessoas, e as pessoas começaram a achar que não, que vacina traz prejuízo, que vacina vai matar os meninos. Né? Tem gente que não vacina contra a gripe porque tem medo. Não, gente. A vacina serve para o gado, né? Serve lá para a vaquinha do pessoal, mas também é fundamental que você vacine as suas crianças, que você leve as suas crianças para vacinar, né? Eu conheço gente culta, gente que tem 2 cursos superior que não vacina os filhos, não vacina as crianças. Ou seja, é um negacionismo absurdo, né? Negando a ciência. A vacina existe desde a década de 40, sei lá, de 50. Então, quando é para vacinar o gado, né? Porque se não vacinar, não vende o gado. Se não vacinar, corre o risco do gado ficar doente. Aí vai lá e faz bonitinho, né? Também leva multa se não fizer, né? Agora, as crianças muitas vezes ficam correndo o risco desnecessário. Por quê? Porque o pai irresponsável, a mãe irresponsável não vacina. Eu acho que o Ministério Público da criança e do adolescente devia processar os pais que não vacinam seus filhos. Devia. Porque isso é abandono de incapaz, né? O Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que a criança tem direitos. Então você não pode simplesmente deixar de vacinar porque algum maluco falou que a vacina faz mal, né? Porque algum maluco aí disse que não. Tá certo? Então, as nossas crianças valem mais do que uma vaca, né? Tá certo? Goiás ficou com 12 horas sem energia, melhor índice da série histórica. O número é referente ao desempenho de 2025. Apesar da melhora, a duração das quedas ainda está acima do limite da ANEEL, né? Então, Goiás comemora aí que está diminuindo, está caindo menos energia, mas a gente vê direto aí, né? O pessoal, principalmente o pessoal do agro reclamando porque acaba energia na fazenda, aí perde o leite, né? Perde os produtos da geladeira, do freezer. Então, mas é isso, né? Estão comemorando. Bom, o Baldi indica que PP, Partido Progressista, deve lançar um nome ao Senado em encontro da base, né? O Alexandre Baldi, que é líder do Partido Progressista, ele está falando que o PP deve lançar candidato ao Senado. O Kassab é o presidente do PSD, né? O Kassab deve fazer a escolha do candidato do PSD até o final do mês, a pedido de Caiado. Por quê? Porque o Caiado quer ser candidato a presidente. Ele saiu do União Brasil, foi para o PSD, para articular a sua campanha de presidente da República, né? Só que lá no PSD tem mais 2 candidatos. Tem o Ratinho Júnior e tem o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, né? O Ratinho Júnior do Paraná e o Eduardo lá do Rio Grande do Sul. É claro, né, que entre esses 3, quem que você acha que vai? É o Caiado, é o Ratinho ou é o Eduardo Leite? Né? Quem será que vai? O Caiado precisa decidir isso. Por quê? Porque o Caiado precisa se afastar do governo para ser candidato. Então, se ele for candidato a presidente, ele precisa se afastar do governo. Se ele não for candidato a presidente, ele vai viabilizar a sua candidatura ao Senado, né? Que é o que nós falamos aqui ontem. Então precisa definir
Se o PSD definir até o dia 30, o Caiado tem até o dia 4 de abril para saber onde ele vai ficar. Se ele vai ficar no PSD ou se ele vai voltar para a União Brasil, de onde ele saiu agora recente, né? Então precisa resolver isso. Então o Caiado está pressionando o Kassab para definir a candidatura do PSD até dia 31. Mas os partidos, eles têm até julho, né, para definir os candidatos. Então, vamos ver se essa pressão do Caiado vai funcionar, né? O que mais temos no portal Diário da Manhã, o Diário da Manhã, acusada de infidelidade, a Ava rompe com Marconi e briga pelo mandato. Vereadora de Goiânia grava vídeo, garante que confiou no ex-governador e tentaram calar ela, né? A Ava Santiago, vereadora eleita pelo PSDB de Goiás, de Goiânia, né? Vereadora em Goiânia, ela pode perder o mandato. Por quê? Porque ela desfiliou do PSDB, se filiou ao PSB do Geraldo Alckmin, né? Então a Ava Santiago é possivelmente, talvez até candidata a governadora da esquerda em Goiás. A Ava Santiago, que é evangélica, né? Filha de pastor da Assembleia de Deus, uma pessoa que está aí na mídia nacional, né? Uma boa candidata, na minha opinião, né? Deve ser candidata a governadora com o apoio dos partidos de centro e de esquerda em Goiás. Tá certo? Mas tá correndo o risco aí de perder o mandato, né? Do ponto de vista legal, tudo indica que vai perder, né? Então é melhor embarcar em outra candidatura, ganhar outra eleição, porque se perder, tem outro, né? Tá certo? Então um abraço aí para o pessoal da Ava Santiago trabalhando nessa questão. Pressão de Caiado leva a PSD a antecipar definição sobre o candidato à presidência. Também é o destaque do portal Hoje. Então esses são os destaques aqui do nosso segundo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos rapidinho com o terceiro e último bloco do programa. Fica aí que eu já estou voltando. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Tá na Mais, tá bom demais. Cantor Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35 por mês. 629-9449-8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 629-9449-8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 51 minutos. Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui. Programa Edmar Silva. Edmar Silva. Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, agradecendo a você que está comigo nos nossos canais digitais, né? No nosso site fmmais.com.br, também no nosso aplicativo Rádio Mais News. O que mais? Para você que está comigo no Facebook, um abraço para o pessoal, mais uma vez, pessoal lá de Cunha, né? No estado de São Paulo, acompanhando nosso programa. Um abraço também para o pessoal lá no Rio de Janeiro, acompanhando o programa, né? O pessoal acompanha também em vários lugares do Brasil.
E eu quero que você deixe para mim uma mensagem aí, de onde você ouve o programa, né? De onde você está acompanhando a Mais FM. A Mais FM é uma emissora 100% gospel, né? Estamos proclamando o Evangelho no rádio. E você pode acompanhar aqui a nossa programação evangélica, né? Temos o programa Pontos de Vista, das 7 da manhã às 8. Temos o Gotas de Eternidade, das 22 às 23 horas, né? O Gotas de Eternidade, que é um programa que já tem mais de 30 anos no rádio de Anápolis. E só que na Mais FM tem pelo menos 12 anos. Né? O pastor Saulo deve saber exatamente, né? O Gotas de Eternidade está aqui na Mais FM já tem um bom tempo. Né? O Gotas de Eternidade é o programa criado pelo pastor Geraldo Ventura da Silva. Passou pela rádio, começou na Rádio Manchester, né? Passou pela imprensa. E hoje ele está no ar aqui na Mais FM, com mensagens do pastor Geraldo, mensagens do pastor Saulo, né, participação da irmã Sara Nascimento. Então, muita gente participando. No Ponto de Vista, tem a participação do pastor Saulo, trazendo a mensagem todos os dias. Também da irmã Lia Rezende, lá de Mineiros, né? A Lia Rezende também participa do nosso programa já há vários anos, todas as manhãs, tá certo? Então é isso. Eu encontrei ontem, estive numa reunião na 4ª Igreja Batista, aqui em Anápolis, reunião dos pastores, e encontrei esse livro aqui, ó, Proclamando o Evangelho no Rádio, um livro do Kenneth D. McHarg, acho que é isso, né? Pautas para Radiodifusão e Programas Evangélicos, um livro que tem aqui, no finalzinho aqui, tem uma participação do pastor missionário Alan Bachman. Pastor Alan Bachman, né, que nosso conhecido aqui de Anápolis, né, ali do Oásis, ali da Vila São Vicente, ele que era ligado à Rádio Transmundial. Ele tem um apêndice aqui no livro, onde ele fala sobre dicas importantes, né, como seus alvos no programa, 5 pontos imprescindíveis, né? O pastor Bachman me deu, há alguns anos, né, um manual de entrevista, como fazer entrevistas, é muito legal. Então, pastor Bachman, que já é falecido, né, mas que fez parte aí da missão responsável pela Rádio Transmundial, né? Então, um livro interessante. Aqui tem algumas emissoras internacionais, né, de evangélicas, por exemplo, a Voz Cristiana e a Voz Cristiana em Portugal, a Voz Cristã em português. Essa rádio fica em Miami, na Flórida, né? Tá certo? Quem mais? Uma rádio da Rússia, a Rádio Nova Vida, em Moscou, na Rússia. Quem mais? Na África, né? Voz Internacional Inglês para a África. Essa rádio aqui, onde que é? Em West Midlands, England. Acho que é na Inglaterra essa aqui, né? A Voz da Ásia Internacional, em Nosaville, na Austrália. Ixi, que mais? Então, várias emissoras aqui. A Rádio Transmundial, a TWR, também opera em satélite em outras partes do mundo para providenciar programas em estações locais. O contato deve ser feito, aqui tem Trans World Radio, a Transmundial, lá nas Ilhas Bonaire, né, na América Central. Então aqui tem, muito legal, né? Para você que trabalha com rádio aí, depois que tiver interesse, entre em contato, a gente pode ver se consegue outros exemplares. Ok? Isso aí, né? Muito bem, vamos às notícias da cidade. Nosso tempo está quase esgotando aqui, né? Eu estou precisando ajeitar meus horários aqui, né? A gente acaba gastando muito tempo nos primeiros blocos e o terceiro fica pequenininho. As notícias da cidade, né? Por falar em notícias da cidade, na hora que eu vim para a rádio, nós tínhamos ali entre o trevo do Daia, entre o trevo da Havan e aqui a Rádio Mais, né? No Arco Verde, um engarrafamento muito grande. Um acidente aconteceu aqui na região. Eu não sei se já liberou, né? Eu creio que essa hora já deve estar liberado. Mas de qualquer maneira, se você vai para Goiânia, vai para a região, né, sul aí, você tiver outro caminho, faça outro caminho, tá certo? Agora
O trânsito estava bem complicado agora pela manhã. Muito bem, vamos aos principais sites de notícias aqui da cidade. O portal Contexto, né, traz aqui: TSE lança páginas com várias informações sobre as eleições de 2026. Como ocorre em todos os períodos eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, lançou uma página das eleições de 2026. No espaço digital é possível consultar as resoluções que regerão o pleito deste ano, incluindo o calendário eleitoral. Além das outras informações voltadas às eleitoras e eleitores, partidos políticos, futuros candidatos e candidatas, entre outros interessados. No espaço é possível ter acesso rápido aos serviços mais procurados pela população na época das eleições. Entre eles, consultar o local de votação, consultar a situação eleitoral, imprimir o título eleitoral, consultar o número do título, imprimir o formulário de justificativa eleitoral e quitar multas eleitorais, né? A página reúne as gravações das 3 audiências públicas realizadas de 3 a 5 de fevereiro no TSE para debater o aprimoramento das resoluções e disponibiliza as contribuições feitas pela sociedade. Há também espaços destinados a informações sobre contas eleitorais, divulgação de candidaturas, teste público da urna, partidos registrados no TSE, federações partidárias, contas partidárias, entre outros assuntos. Então, né, o portal Contexto aqui destacando, né, essa página do TSE que trata das eleições. As eleições, elas envolvem todo mundo, né? Todo mundo que tem mais de 16 anos, né, de 16 a 18 é facultativo o voto, mas muitos jovens fazem os seus títulos, né? E participam. E a partir dos 18 é obrigatório, né? Até os 70, se eu não estou enganado, até 70 é obrigatório. Depois de 70 também é voluntário. O fato é que as eleições envolvem toda a população brasileira. E essas eleições agora, naturalmente, né, envolvem candidatura à presidência da República, governador de estado, a senadores, deputados federais, deputados estaduais. Então são 5 eleições em uma. O TSE tem as informações aí, né, para quem vai ser candidato, para quem precisa verificar, né, a situação eleitoral. Tá certo? Então, tá aí, portal Contexto destacando aí, né, um assunto que envolve todo mundo, né, envolve a cidade, o estado e a União. Deixa eu ver o que mais. Detran regulamenta som automotivo em Goiás. Esse é um negócio sério, né? Som automotivo é um troço sério, porque o povo bota um monte de som no carro, e liga todo vapor na rua, na vizinhança, né? E você é obrigado a escutar aquela música que você não gosta, né? Quando a música é boa ainda vai, né? Mas nem sempre é. Então o Detran está fazendo uma nova portaria que vai detalhar a instalação de equipamentos de som e a configuração, né, dos veículos. Então, as mudanças, a colocação de som vai passar por exigência de apresentar ao Detran, né? Tá certo? Um abraço pro meu amigo Luiz Carlos Mendes, né? O Luiz Carlos Mendes curtiu aí o nosso programa no Facebook. Dr. Luiz Carlos Mendes, ele que é nosso amigo há muitos anos, né? Muitos anos a gente conhece aí o Dr. Luiz Carlos, que curtiu aí, né, o nosso programa. Domingo sem supermercado. Portal 6 foi às ruas saber o que pensa a população. Principais pontos levantados foram a importância do dia para a rotina de famílias e também o conforto merecido dos trabalhadores. Com a possibilidade, deixa eu ver quem é esse aqui. Com a possibilidade cada vez maior de supermercados fechar aos domingos, Portal 6 foi à rua questionar a população o que acha disso, né? E foi observado, as opiniões do pessoal. Lembrando, eu falei desse assunto aqui recentemente, porque tem muita gente falando assim, o supermercado vai fechar porque o governo decidiu. Não. Essa possibilidade de fechar os supermercados é um assunto que está sendo resolvido pelos sindicatos, né?
os sindicatos dos empresários dos supermercados e os sindicatos dos trabalhadores em supermercados. Então, o fechamento pode acontecer em razão de convenção coletiva, né? Os sindicatos patronais e os sindicatos de empregados, eles fazem anualmente convenções coletivas, ou seja, eles fazem um acordo onde coloca regras sobre o comportamento dos dois grupos, né? Como, por exemplo, questão de horas extras, né? Questão de banco de horas, valores de aumentos salariais, né? Então, são vários assuntos que são colocados nas convenções. Então, essa questão do horário também é um assunto que está sendo discutido pelos sindicatos patronais e de empregados. Certo? Federação PRB Solidariedade anuncia pré-chapa de 17 nomes para deputado federal em Goiás. A lista reúne ex-parlamentares, ex-secretários, vereadores e lideranças políticas. O grupo projeta eleger até 3 deputados. Deixa eu ver aqui, tem uma foto aqui com vários integrantes. Então, a Federação Renovação Solidária, formada pelo PRB e o Solidariedade, anunciou nesta segunda em Goiânia os nomes que irão compor a chapa para deputados federais em Goiás, né? A apresentação ocorreu durante reunião realizada no Diretório Estadual nesta segunda-feira, dia 9. Então é isso, né? Os partidos, no caso aqui o PRD 25 e o Solidariedade 77, fazem parte de uma federação, então eles podem lançar uma chapa única, né? Para concorrer às 17 vagas de deputado federal em Goiás. Muito bem, isso... Deixa eu só confirmar aqui mais alguma informação aqui do portal Anápolis Diário, né? O Anápolis Diário agora tem jornal impresso toda sexta, né? Abraço meu amigo Henrique Morgantini, que é idealizador aí do Anápolis Diário impresso, né? Também digital. Pré-campanhas de Pedro Canedo, José Fernandes sufocam o projeto de Walter Vosgrau na disputa em Anápolis. É destaque também do Anápolis Diário, né? Então, o assunto vai ser, né, daqui até outubro, daqui até o final de ano, o assunto será eleições, né? Eleições. Se você gosta ou não gosta, né? O assunto vai ser esse. Por quê? Porque a eleição mexe com todo mundo, né? E é a política que define o preço do café, do feijão, do petróleo, né? Da carne, do arroz, do óleo. Então, quem decide, quem resolve, né, o preço de tudo é a política. Então, você pode não gostar de política, pode ficar caladinho fora da política, mas a política não vai te deixar, né, fora dela, tá certo? Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais um programa, trazendo para vocês sempre os destaques do dia, a opinião, a entrevista, a participação da comunidade aqui na 87.9. Obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário. Um abraço e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. CYD 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais.